E aí a gente começa aqui algumas coisas, né, que eu percebi nessa questão do design para consumo de massa. O que eu vou falar não é uma coisa assim, não é discriminar, mas sim uma coisa que sempre me emocionava, né, quando eu estava numa fábrica. Às vezes a gente jogou algumas visitas, na Editora Abril, né, aquela coisa de produção de aquelas grandes impressoras, revista, né, ficava encantado, né, em ver aquela, como se diz assim, aquela energia toda ali, né? Entender como é que funcionavam os processos, para poder projetar para coisas, você fica, pô, tem que ser muita tiragem, não pode fazer uma só, né? Será que eu fico no limite entre o design e a escultura? Será que eu vou ser artista plástico, escultor ou o quê? Enfim, essa questão do consumo de massa, então veio me perseguindo. E eu acabei sempre trabalhando para empresas, né? Tinha, uma época, trabalhei muito para empresas de transporte, de ônibus, né? Fazia imagem corporativa, né? Aviação Itapemirim, São Geraldo. Tinha na época tinha o Nome de Deus, o Carlos Ferro, eu trabalhei com eles no tempo. Desenho de carroceria de ônibus, uniforme de rodomoça, o que pintasse, a gente fazia. Porque era uma maneira de aprender, né? Mexia um pouco de tudo. E sempre alguma coisa que tivesse, né, um apelo ao consumo, né, que pudesse ser consumido por uma grande parcela da população. A gente fala assim, até ônibus, né, um serviço, foi de ônibus à empresa aérea, né, a gente trabalhou na época da mudança da entrada da Vasco, ou da própria aviação Itapemirim, né, também, mas o design, quer dizer, massivo, sempre foi uma coisa muito, que eu percebia, muito relegada, né, deixada de lado. Talvez como uma coisa menos nobre, né, que não dava nome a quem fazia. Né, os designers anônimos que então trabalhavam nas indústrias. Então essa minha busca, né, pelo consumo de massa me levou há 15 anos, então, começar um trabalho com a Grendene, no Rio Grande do Sul, que faz preguiça, né, o chinelinho Raider, todos esses calçados plásticos, né, que vocês devem ter visto já em lojas aí. Tinha um fato muito gozado, né, porque quando você fala de chinelo Raider, né, eu tenho uma vez com um amigo na rua, né, logo depois que comecei a trabalhar lá para a Grendene, junto com o Banzai, que apareceu lá, o japonesinho, já eram 3 japoneses lá, né, um deles, né, que hoje é diretor de pesquisa e desenvolvimento lá na fábrica. Encontrei com um amigo na rua, poxa, vocês que projetam lá os chinelos Raider, né? Pô, legal, o cara, né, sabe, né? Pô, mas cafona, né? Eu falei, só que assim, né, eu não faço para você nem para mim, eu não consegui nem explicar direito, né? Eu não faço para você ou para mim, eu faço para quem reconhece naquele produto um valor para ele. Hoje há uma produção lá de 140 milhões de pares ano de calçado. São 45 designers trabalhando lá na fábrica, um grupo de 100 dentro da área de pesquisa e desenvolvimento. Então a gente começa a perceber que existe, né, dentro da nossa classe, né, um certo preconceito sobre essa questão de você fazer produtos que sejam reconhecidos por pessoas que elegem a compra através de outros filtros que não aqueles que você veio, né, que você tem, que você adquiriu, vínculos familiares, relações com escolas, né, mas que a gente sabe projetar para quem não consome aquilo que a gente consome, ou não tem a mesma visão de mundo que a gente tem, ou não teve as mesmas oportunidades. É um desafio. Mas enfim, a gente vai ver isso um pouco mais lá na frente, mas eu quis já colocar isso, quando a gente fala de consumo de massa, para não parecer que assim, a gente quer fazer coisa, sabe, produção, vamos produzir. Na realidade, a gente tem que trabalhar com uma emoção muito grande. É diferente quando você produz uma linha de mobiliário que vai ter 200 peças e uma delas vai estar no MoMA, lá em Nova York.
Né? A outra coisa é quando você produz, né, cria um produto que vai ser feito, reproduzido 20 milhões de vezes, e a vitrine onde ele vai estar é na Casper Libero aqui no centro, ou no Camelô lá no Largo 13. Uma relação muito diferente, né? E obriga a gente a sair, né, e a ir a esses lugares, né, frequentar esses lugares, entender, conversar, perceber, porque você está numa fábrica e tem que fazer alguma coisa que venda, você vai fazer alguma coisa para você, vai fazer alguma coisa para outras pessoas. Então essa minha ligação, né, afetiva, inclusive, com o design de massa, né, vem de uma dificuldade que eu tinha também de entender. Né? Era muito mais fácil fazer para um grupo cujo repertório era muito parecido com o teu. Né? Eu vou falar o que ele gosta de ouvir, ele vai concordar comigo. Ótimo. Agora, falar o que você realmente acredita ou o que ele precisa ouvir é a coisa mais complicada. Né? Mas, enfim, eu dividi aqui em 6 pedacinhos, né? Coisas simples, coisas complexas, simplicidade, sustentabilidade, um caso e outros casos. Né? Só para a gente ter uma ideia do tamanho. Né? E aí vocês, por favor, me avisem quando chegar a hora de parar, né? Ou de acelerar. Né? Bom, coisa simples. Que para mim é um exemplo de coisa simples. Né? Um abridor de lata, né, e garrafa, que todo mundo tem em casa. Assim, é difícil alguém hoje não ter esse objeto. De algum jeito, né, as casas do Brasil inteiro têm. Né? E é um objeto muito simples, né? Até como a parte de ferramentaria dele, né, é uma ferramenta de corte e dobra. Né? Você faz isso aí praticamente numa operação só. E imagine se a gente tivesse direitos autorais sobre essa invenção, né? Como o clipe, qualquer outra aí, né? Como assim? Faz parte das coisas, um botão. E aí tem aquela história toda, né? Que primeiro foi inventada a lata, aí os caras abriu com formão, chave de fenda, martelo, não tinha abridor, o abridor veio 30, 50 anos depois, né? Cada um fala uma coisa, mas enfim. E pelo que eu tenho notícia, esse é um dos primeiros objetos multiuso, porque bem estampado, né? Tinha dupla função. Né? Ele já tinha um certo grau de sustentabilidade na época, não só pelo sistema produtivo, como pelas duas funções, né, que ele tem. Né? Você vai na esquina, na loja de 1,99 tem, às vezes por 1,49. Né? Ou você vai numa padaria, tem. E aqui o complexo para mim. Né? Não é só uma questão de não enxergar. Né? Realmente o controle remoto desse eu não enxergo mais. O tamanho do número, a informação é muito grande, né? Tem muita informação, né? Letrinhas pequenas. Então, eu uso isso como exemplo para mim, né? O que é simples e o que é complexo. Né? Até porque eu me atrapalho um pouco com tecnologia também. Eu sou uma pessoa que tem muita facilidade de pegar um iPod, por exemplo, que eu acho fantástico. Peguei uma semana passada, virar as fotos, né? Ampliar as fotos, fazer assim, fantástico. Mas eu ia levar uns 3 meses para usar todas as funções. Né? E aqui também eu quis colocar esses dois exemplos, simples e complexo, por causa disso aqui. As duas fazem a mesma coisa. Né? E olha a quantidade de peças que tem uma, a quantidade de peças que tem outra. Tem mola. Ali é quase tudo plástico, tem uma ponteirinha de metal. Né? Tem mola, diversos tipos de plástico. Lá eu consigo inclusive reciclar tudo junto praticamente. Aqui eu tenho que fazer uma separação, fora montar e desmontar esse treco aí também. Né? E é daquelas famosas canetinhas que você ganha, eu virei para o contrário, você ganha de alguém, né, de brinde, mas que dura pouco, que a molinha fica bamba, o sistema lá não funciona, enfim. Eu peguei essa frase, né, do livro do cara lá, do John Maeda, do Lídia Leber, do MIT, né, que tem um livrinho, esse aqui, A Lei da Simplicidade, que eu achei muito interessante. No ano passado eu estive nos Estados Unidos, liguei para o cara, você me recebe? Ele recebeu. Né, muito interessante. Né. Ele é tão simples que a reunião durou 15 minutos, ele não faz reunião de mais de 10, 15 minutos. Né, assim, não tem nem esse tempo. Né. Mas ele tem desse livro, que é outro interessante, tem uma série de coisas bacanas
a gente perceber, né, e sintonizar com aquelas coisas que a gente faz, essa frase me chamou muita atenção, né? Simplicidade consiste em subtrair o óbvio e acrescentar o significativo. É uma coisa que a gente às vezes esbarra no design, né, que tem coisas pouco significativas. Né? Dentro da fábrica, por exemplo, na experiência lá na Grandene, às vezes chegava, obviamente você tem produtos que vendem mais, produtos que vendem menos, né? Mas você está sempre indo buscar qual que é o desejo, né? Aquela questão do desejo do consumidor, o que ele quer consumir, o que ele quer ter, o que quer comprar, o que ele pode comprar. E chega, se você chega a escutar do pessoal do marketing, por exemplo, né, que se julga, né, vamos falar mal, mas não muito mal, um pouco. Né, você, o marketing tem que estar na rua, né, mas não está na rua. Né, o marketing fica falando, vamos fazer um anúncio assim, não sei onde, fantástico, né, não sei aonde, papapá. E quem tem que estar na rua é a gente mesmo, para descobrir o que é o significativo para quem a gente está projetando. Né, eu escutava aquela coisa assim, não, precisamos fazer um produto com um alto índice de valor agregado. Horrorosa, essa valor agregado é assim, um caos. Né? Aí aparecia aquele produto com tudo que tinha no mostruário lá de coisas, tudo em cima. Né? Então ele tinha um alto custo, né? Mas não valor nenhum. Né? Você olhava, né? Saía no mercado, inclusive para conversar com o consumidor, pelo amor de Deus. Né? Então essa frase, para mim, no livro inteiro, né, foi o que mais me chamou a atenção. Né? Eu não lembro nem se eu acabei de ler também, né, que a gente começa um monte de coisa, não termina, às vezes não termina, mas a gente consegue perceber aquilo que é mais importante. Né? Essa frase foi bem importante, porque ela começou a guiar uma série de outras coisas. Isso aqui não é de muito tempo, não, isso aqui foi um ano e pouco atrás, esse livro nem tem tanto tempo assim. Né? Mas a gente começou a perceber também que batia com algumas coisas que a gente estava fazendo, acreditando. Mas ele escreveu a frase primeiro, então, né, tem que botar lá o crédito para não dar confusão. Né? Então, simplicidade não é fazer coisas simples, mas fazê-las de um jeito simples. Como no começo está escrito lá, produção, né, produção massiva, consumo de massa, a gente está muito atento a essa questão de fazer coisas simples, não é fazer coisas simplórias. Né? E fazer de um jeito simples é uma forma de você trazer valor também para a cadeia produtiva que você está envolvido. Coisa que às vezes às vezes é esquecido. Tá? A gente faz o desenho e passa para frente, alguém se vira para fazer. Né? O cara, no caso do produto plástico, né, tem uma matrizaria, fala, não, eu faço o desenho, dou para a matrizaria e lá eles se viram, né, e vão resolver o meu problema. Às vezes eu não sei especificar e na hora que você vai olhar o produto, vai, pô, mas não foi isso que eu desenhei. Foi isso que você desenhou, sim. O cara fez exatamente o que ele viu. Né? Então a gente tem que ter precisa realmente um olhar, não só na questão do o que fazer, mas como fazer. Eu entendo que como designer eu tenho que estar não só comprometido com quem vai usar aquilo que eu estou fazendo, vai comprar e vai usar, mas comprometido com a produção, porque eu tenho que ter o cuidado absoluto de saber como vai ser feito e se vai sair do jeito que eu pensei, né, e desenhei. Na época eu trabalhava chamava comunicação visual, né, naquela época, assim. Hoje é design gráfico. Né. Comunicação visual, eu acho que abraçava tudo. Né? Eu fazia muito projeto gráfico, de revista, livro. Né? E eu não sabia, assim, nunca consegui uma gráfica que começasse a rodar o que você precisava, ou fazer as provas de prelo, antes das 3 da manhã. Era tudo às 3 da manhã. Você tinha que ficar lá, porque se não ficasse, né, não ia sair, obviamente. Você não fazia nada, você só ficava olhando. Mas se você não ficasse olhando, não ia sair do jeito que você queria. Né? Então acho que a gente tem essa questão de estar muito dentro do processo, não só criativo, né, mas também do processo produtivo. Tá? Aí apareceu uma revista, acho que é o Exame, não sei, ninguém está falando parece que a simplicidade é uma coisa fácil, né? Mas aqui, esse cara, o Rudy Provost, presidente da divisão de eletrônicos de consumo da Philips, diz que o desafio da indústria é fabricar produtos
para quem não é vidrado em tecnologia. Por isso que eu coloquei aquele exemplo do controle remoto, né? Que hora que a gente pega aquilo lá, tem tanto botão, a gente não tem a menor ideia para que serve cada um, como é que liga, qual desliga, toca o telefone, você não sabe onde tem o mute, né, ali, ou abaixar o volume, né? E isso é uma coisa que vem sendo esquecida. No desenvolvimento tecnológico, essa relação das coisas simples vem sendo esquecida, né? Que tal um controle remoto com 3 botões? Né? Ou, por alguns anos atrás, aquelas calculadoras, né, eles usavam um eufemismo, né? Era big number, não era para você, ceguinho, né? Era só big number, porque você olhava e não precisava pôr óculos. Tinha uns números desse tamanho assim. Mas essa questão do desenvolvimento tecnológico, né, faz com que também a gente transpareça toda a tecnologia. Às vezes você tem um produto que não precisa de tanta coisa, e quem vai consumir, quer consumir, mas não sabe como consumir, não sabe nem como usar. Né? Ele vira um desserviço ao invés de um serviço. Aí eu pus um exemplo que eu acho bacaninha, né? Mas que não acha lugar nenhum quase. Esse prendedor de roupa. Né? O prendedor de roupa tradicional, duas madeirinhas com grampo, uma mola, né? Aí depois apareceu de plástico injetado, 2 peças, né? Só a mola e o plástico. E aqui o outro plástico também, uma peça única, mas com a função não só de prender a roupa na cordinha, como pendurar outra, né? Lá por tubinho, né? Tassiana de Abreu e Silva. Acho que eram 2 tubinas e tal. Acho que em 92, em 2002, na Alemanha, né? Que ganharam o prêmio e tal. Né? E eu acho um exemplo assim, isso para mim é uma coisa simples. Então eu trouxe alguns exemplos aqui e falo, olha, isso ainda é muito simples. Se é tão simples assim, ou se simplório talvez demais, né? Depende de como a gente enxerga. Né? Bom, sustentabilidade. Esse tema eu comecei uma coisa que já vem há muito tempo, né? Escutando falar, mas é um tema que eu tomei contato faz pouco tempo, em 2001. Né? Eu conheci o autor do livro, o Thierry, né? Lá na França, e era uma coisa que a gente sabia que existia, mas não sabia direito como falar, o que era exatamente ou como praticar. Né? Lá para cá eu fiz uma associação com ele, desenvolvemos alguns trabalhos aqui, outros lá, na França, e comecei a entender melhor o que é essa questão da sustentabilidade, que tem muito a ver com a simplicidade. Né? E na realidade hoje, quando a gente fala em design sustentável, né, em alguns lugares até é uma matéria optativa, né? Hoje eu não consigo enxergar mais design sem que ele seja sustentável. Né? E que é diferente, que a gente vai ver lá mais um pouco para frente, de algumas denominações aí, a gente fala ecodesign, essas coisas. A sustentabilidade, design sustentável para mim, né, dentro de uma fábrica, como eu falei, eu dou um exemplo de experiência dentro de áreas industriais e de fábricas, que são as grandes vilãs na realidade. A gente escuta falar do aquecimento, escuta não, né? Eu moro em Ribeirão Preto, semana passada estava 41 graus. Né? Eu mudei para Ribeirão há 6 anos, eu sempre soube que era quente lá, mas não imaginava que era quente desse jeito. 41 graus com umidade relativa de 12%. Assim, o deserto do Saara é um nirvana, um oásis, né? Perto de Ribeirão Preto. E a hora que a gente fala que as indústrias, né, são as grandes vilãs, né, do aquecimento, são, porque não existe, porque a tecnologia fabril hoje, no mundo inteiro, né, fabrica aquilo que alguém projetou. E quem normalmente projeta somos nós. Né? Então eu culpo o aquecimento global, culpo a mim, né, e a todos os designers vivos, né, atuantes, né, e avisando vocês que serão, né, em breve, né, novos designers, que a gente tem uma responsabilidade muito grande aqui. O primeiro que a gente tem que garantir para tudo aquilo que a gente projeta, né, um desempenho econômico. Não é aquele cara que é a fábrica, onde você vai produzir, né, alguma coisa multiplicando por milhares ou milhões, eu vou falar, não quero você como designer, porque o que eu vou ganhar com isso? Né? O que é você explicar para um dono de empresa, né, que você será um agente, né,
do sucesso dele. O cara falou, eu não quero saber o que você fala, eu quero aqui, ó, dinheiro no bolso. Se ele tem dinheiro no bolso, ele vai investir em desempenho social. Ele vai investir em desempenho ambiental. Se ele não tem dinheiro no bolso, ele não vai tirar o dinheiro do bolso para investir aqui nem aqui. Então, reforçando a nossa responsabilidade aqui no início da cadeia produtiva, né, que é de garantir que aquilo que a gente vai projetar, e eu estou falando, sempre bom lembrar, né, porque a produção em alta escala, né, tem que vender. Aliás, tem que ser comprado. E senão a gente não consegue investimento nessas duas outras áreas. Então aqui eu vou dar um exemplo, alguns exemplos, algumas coisas que eu nomeei, né? Assim eu que vim aprendendo no meio do caminho, escutando, vendo aqui, fora do Brasil, aqui, como é que cada coisa é chamada. E aqui tem uns exemplos, eu chamo assim, design da necessidade, né? A tiragem de a poucos. Né? Como esse cara aqui que pegou o ventilador, que achou o ventilador, tinha uma base de telefone, ele grudou ali, né? E funciona desse jeito. Então esse cara que fez a antena de duas bandejas estampadas lá no bandejão. Tem o Crusco aí, aqui. Tem uma bandeja estampada aí, aquelas de aço, assim. O cara fez, deve ter funcionado. Ele mudou lá no alto do bambu, puxou o fio, deve ter funcionado. Ou um moleque aqui com 2 garrafas PET no braço. Ou essas lamparinas feitas de latinha, não é no Nordeste, até se vê mais. Ou o cara que pegou essa estrutura de uma cadeira, botou de plástico em cima, sendo a lata de tinta que o cara corta, vira uma coisinha para você varrer. Ou aqui no Gabriel direito, uma roda de carro. Em vez de você comprar aquele treco do Circular Shopping que vem aquelas mangueiras que não dão bola, não sei o quê, ela botou uma roda de chevette na parede, amarrou esse bicho ali e resolveu o problema. Né? Eu chamo isso de design da necessidade. Aí o cara não tem como comprar, ou porque não tem dinheiro, ou porque às vezes pode até ter, mas não tem aquela coisa onde ele mora. Tá? E ele vai lá e inventa. Né? Algumas imagens aqui foram tiradas de um livro francês, chama Objetos São Inventados, numa exposição da Bienal de Saint-Étienne de 2002, que o Thierry, o autor do livro, montou essa área de design sustentável, e isso é um exemplo de Cuba. Né? Ele fala assim, a melhor forma de você ser criativo é quando você não tem nada. Né? Se você tem um belo cacife, né? Fala assim, você tem 2 milhões de dólares para projetar essa casa, ou esse produto aqui, está tudo fácil. Né? Agora, quando você não tem nada, aí a coisa complica. Né? Então, assim, eu acho muito interessante a gente saber que isso existe e saber de que forma que esses designers anônimos resolveram a questão dele, o problema deles. O cara queria ter um ventilador, o outro queria pegar a TV de Miami, lá, não sei. Né? O outro não queria que o filho afundasse no mar. Aí aqui eu chamo de ecodesign. De 1 a dezenas ou centenas. Né? Aqui tem um exemplo de uma fruteira feita de um LP. Né? Produz um molde, você põe um LP, como um plástico, né? Moldou, virou um LP. Ou tradicionais já agora, aquelas bolsas feitas de resto backlight, né? Ou de lona de caminhão, né? Vem os pedaços e tal. Ou uma fruteira também feita de canudinho, ou a caneca feita de bambu, ou a bolsa feita de latinha, tampa da latinha de cerveja, né, de refrigerante, ou, que não dá para vender, né, uma luminária feita daqueles cones de mercado, né, antigamente eram de metal, de folha, né, feito de plástico, né, injetado. E aqui o que eu chamo de design sustentável, né? De milhares a milhões, né? Tiragens altíssimas. E que na realidade esses são os produtos que depois a gente, né? Nós como consumidores, depois de termos usado, a gente joga fora. Né? Onde a coisa complica também. Mas assim, né? A gente vai dentro de um automóvel híbrido, né? Peguei coisas que tem hoje ali. Né? Uma jarra de água que você compra numa loja de 1,99, com um desenho fantástico, né?
porque todo mundo pode comprar. Isso aqui o cara fez 600 milhões, sei lá, um chinelo, lá no dele, um porta-prato para escorrer, uma fruteira, isso aqui é da Cosa, né, lá no sul, né, acho que é projeto até do Walter, não sei o nome dele agora. Uma lata, que não é uma lata, né, um frasco de tinta, né, onde você abre a tinta latex, a tampa já é um lugar para você escorrer, você não precisa ter a tinta, mais o escorredorzinho, para você passar lá o rolinho. Um pneu, um pneu design, você vai, trabalha com pneu. Esse pneu é um pneu da Michelin, foi lançado ano passado, né, cujo desenho, cujo design proporciona uma economia de 5% do consumo de combustível, garantindo a mesma performance de aderência, um sapato, né, feito otimizando o uso do couro, que é um grande problema, né, por tudo no Brasil, principalmente, ou um carregador de celular ou de bateria que você fica lá nhoque, né, fazendo exercício muscular e carrega o seu celular, você precisa ter bateria, o ventilador lá do índio, né, do luto, né, que ele não conseguiu fazer mais barato, né, mas tem menos peças, tem uma boa performance, né, mas é ainda um produto caro, você tem já comentou com ele, né, mas era uma questão da fábrica, ou como o próprio iPhone, né, que você tem tudo num só, né, tocador, multimídia, até fala, telefone, né, mas que não é um objeto caro, né, tem coisas que, quando ele fala produção em massa, você tem aquelas coisas de consumo popular e aquelas que não são tão populares assim, por conta do preço, né, que vai chegar ao mercado. E a gente não pode deixar de considerar que o mercado é que dita o valor que o produto que você projeta tem, ou terá. Né? A gente imagina uma coisa, quando põe na loja, não vendeu nada. Aí a gente escuta, mas o consumidor não entendeu. O consumidor não tem que entender. Né? Ele tem que olhar e, gostei ou não. Né? Eu brinco assim, é como comida japonesa, né? Você vai no restaurante, aquele maravilhoso arranjo, né? Você come primeiro com os olhos, né? Tem dó de desmanchar aquele arranjo todo. Quando o teu produto está exposto numa gôndola no supermercado, numa loja de R$1,99 ou numa galeria do Shopping Guatemi, né? A primeira coisa que o consumidor tem que fazer é olhar para ele e aquilo lá fazer algum sentido. Não faz sentido, ele não leva. Tá? Então, se você olha apenas com o seu repertório, né? Com os seus olhos e seu repertório, há o risco daquilo que você projetou, né, ser absolutamente insustentável, porque aí se você não percebeu exatamente qual é a necessidade, tudo aquilo que você fez é jogado fora. Moldes, matrizes, tempo das pessoas, né? Algumas coisas você consegue mensurar. Né? Uma coleção de matrizes, um produto, agora o tempo das pessoas você não consegue mensurar direito, você não consegue mensurar o quanto você deixou de ganhar, né, o quanto aquela fábrica que você trabalha deixou de faturar e você corre o risco de mandar todo mundo embora por um erro seu. Né? Então eu falo assim, o design está na boca de entrada de uma indústria, e está no meio e está na saída. Né? Para mim é o profissional que tem que estar acompanhando todo o processo. Né? E quando eu falo cadeia produtiva, não é só aquela que fornecedores, tal, não, é desde o consumidor. Né? Até você perceber o que ele quer, até depois, quando ele jogou fora, como é que ele usou. Se ele usou da maneira que você achou que ele iria usar. Né? Então, o mais importante não é criar uma novidade desnecessária, mas ter um novo olhar sobre o existente. Né? Menos óbvio, mais significativo. Sustentabilidade não é contra o consumo, mas a favor do consumo inteligente, ético e democrático. A gente escuta muito falar que a questão do design sustentável, né, consumo sustentável, é fazer as pessoas pararem de consumir. Eu entendo que, do meu ponto de vista, a gente tem que provocar, se existe uma demanda, então o consumo, você percebe a necessidade daquele consumo, proporcionar que ele seja consumido da melhor forma possível. Então vamos um pouco mais para frente, na última parte dos exemplos lá,
uma questão sobre embalagens, né? Que hoje no Brasil é a coisa que mais se joga fora. Né? Tudo vem embalado de algum jeito, é a coisa que mais a gente joga fora. Então, ser simples é ser sustentável. E aqui que eu quis colocar um exemplo, muito fala de ser simples, ser sustentável, de produto de massa, né? O produto popular. Eu descobri esse site, aí não faz muito tempo não. Vocês conhecem esse programa aqui? Aqui não é o design para os outros 90%. Acho que aqui no Brasil tem aqui o site, né, deles aqui, até vocês devem dar uma olhada, uma coisa bacana. Mas, assim, o que consome design no mundo? Né? Quem tem um olhar para falar, putz, isso aqui tem um bom design, eu quero ter, eu quero comprar, o que atrai? Aqui no Brasil a gente pode dizer que isso aqui até é 95% para os outros, né? 95%. 95% da população tenha esse olhar para consumir, né? Ou talvez eu esteja discriminando, né? Só 5% tem esse olhar, talvez nós que projetamos não tenhamos o olhar que esses outros 95% têm e a gente precisa projetar para ele. Ele quer empurrar coisas que a gente acredita no nosso repertório para quem não tem o nosso repertório. Aqui não dá para ver direito, vai ter outro slide, mas tem uma foto. Aqui um filtro de água, né, que você põe uma poça d'água e puxa e ele filtra. Então, lugares que você não tem fácil acesso, né, à água potável. Mas como é que a gente pensa assim, poxa, eu preciso projetar uma coisa para lugar que não vai fazer na África, não está no Rio, não está em São Paulo, não está em Paris, não está em Nova York. Né? E o campo desses outros 90% ou 95% é tão grande e às vezes está parado pensando só naqueles 5% que tem dinheiro para comprar. Isso aqui é um exemplo, lá na África do Sul, né, carregar água, né, pessoas andando quilômetros, né, e obviamente é sempre a mulher que vai, né, não é o marido, então fica em casa, né, e ela vai lá buscar água, né, com essas bombonas aí assim, você imagina, 20 litros, quanto pesa, né, se trazer, vamos com um carrinho, pô, mas aí pra mim, assim, quando eu falei no começo de emoção, né, pra mim a emoção que eu tive quando eu vi como é que o cara resolveu essa questão do transporte de água para lugares onde você tem essa carência, né, que você anda quilômetros e quilômetros carregando, você chega lá e evaporou metade, né, da água, né, o cara fez isso. Né? Eu falei, pô, prêmio Nobel esse cara, né? Um molequinho amarra a cordinha e enche d'água e vem puxando. Agora vocês imaginam quantos desses é preciso que sejam feitos para suprir, né, essa questão da falta d'água, da seca, né, nesses lugares? Então, assim, essa questão do design, né, sustentável, assim, o aspecto social, design tem que servir para todo mundo, tem que ter, obviamente, senão não existiria carros que passam na rua, a gente, pô, né, olha esse carro, né? Agora, é bacana a gente ver esse outro lado, né? Sair da esfera assim, tem uma coisa que sempre me incomodou, vou abrir livro de design, é sempre mobiliário. Né? Não mobiliário, que eu não sei o quê. Agora, eu nunca vi algum designer ali trabalhar na fábrica de Móveis Brasil, que ganha, aquela que dava o brasileiro de presente, né? Na Teodoro Sampaio, esquina com a Rickshaw. Não sei se existe lá. Ao lado do Foto Frutava, não existia. Foto e Frutava. Né? Aonde estão os designers? Né? Para as lojas, né? Para Casas Bahia, né? Ou para a Fábrica de Móveis Brasil. Né? Obviamente eu não estou fazendo uma denúncia aqui, né? Estou me penitenciando também. Né? Mas eu fiquei muito sensibilizado quando eu vi essa imagem aqui. Pô, eu nunca tinha passado pela cabeça, achei fantástico, né? Como é que o cara pensou em resolver um problema que às vezes tão distante da gente, né? Mas que resolve um problema, uma questão enorme. Né? Bom, não vamos ficar discutindo aí todos os aspectos sociais e o design, a factibilidade e tal, né? Mas tem uma coisa que para mim é muito importante.
O design sustentável não é autoral e tem que estar acima das vaidades. Lá na Grendene, a gente tem, né, uma equipe grande e tal. E no começo, quando a gente montou essa área, a área de pesquisa e desenvolvimento lá foi montada em 1985 pelo Matsu, né, que hoje é o diretor lá, e eu desde aquela época dava consultoria para eles. Tinha sido só, obviamente, né? A amizade, tinha sido sócio dele em São Paulo, obviamente ele chama quem, né? Chamou um amigo, né? Mas enfim, tinha uma coisa que era, a gente lutava muito, né? Fazia o desenho e assinava embaixo. Né? Pô, não estamos fazendo concurso de desenho aqui. Estamos aqui dando uma fábrica, né? Centenas, milhares de pessoas, né? E o produto sai na ponta lá, na produção, fruto do trabalho de todo mundo aqui. Né? Fui eu que projetei, fui eu que desenhei. Tudo bem, você desenhou, mas teve outro cara que fez, outro cara que injetou, outro cara pôs na caixa, outro cara pôs dentro do caminhão, outro tirou do caminhão, o outro vendeu. Né? Até chegar em quem usa, um longo caminho, né? Que você também vai ver ali na frente. Né? E aí, eu escutei essa frase a semana passada. Né? Eu não sei direito ainda definir, mas eu escutei de um amigo meu, até antes de começar recebi recado no celular dele, né, e dizendo que não ia poder vir, que viria até aqui, né? Amigo também é para isso, né? Privado, estão prestigiando. Né? Mas eu escutei essa frase, essa questão de design da humildade. Eu estou tentando um pouco entender. Eu pus aqui, porque também talvez se eu tiver uma oportunidade mais para frente aí, né, de voltar, entender um pouquinho dessa questão. O que é o design da humildade? Né? Será que essa coisa de ser um designer anônimo, né? Será que é o bem, será transformar no benfeitor da humanidade via design, ter o céu garantido? Né? Mas outros preferem o inferno, né? Pela vida social. Né? O inferno é bom pela temperatura, né? Pelo clima. Né? Mas eu botei isso aí também para a gente poder abrir, depois que a gente estiver conversando aí, né? Trocando umas ideias. Mas para mim, isso é muito a questão de não ser autoral, como eu já falou lá atrás. Né? O design de massa, na hora que ele está, eu recebo N newsletters, né, de empresas, de escolas, museus, e a sensação, quando eu recebo que vai ter uma exposição, são sempre os mesmos. Não muda. Né? A Bienal de Design em São Paulo, pô, eu vou lá e já vi de qualquer lugar, eu gosto do automóvel, eu vi na rua, não aguento mais ver o cara lá. Todo está assim, no mesmo lugar, né? O cantinho reservado para fulano e tal. Né? Quando eu falei lá atrás da questão do design, da necessidade, é um pouco a gente descobrir esses anônimos que estão criando coisas fantásticas. Não que a gente vá lá para se apropriar da ideia do cara, o cara continua na merda e a gente sai ganhando dinheiro. Né? Mas como aprendizes que somos da vida, né? A gente ia lá atrás olhar como que cara não tem nada, como é que ele faz? Diferente você estar, né, no ar-condicionado, com a musiquinha e tal, num processo, né, que nem é aquele, num cenário que nem é aquele o teu, né, e ter que projetar para um cara que mora lá no meio da favela, que é o que compra. No caso da Grendene, né, calçado popular, está lá, né, o consumidor está lá, não está na Oscar Freire. Oscar Freire tem a Galeria Melissa, que é uma loja com você, uma experiência, que a gente vai falar rapidinho. Né? Então, um caso. Né? Então, um caso é a Grendene. Né? Vou falar rapidinho, em 1971, ela fabricava imitação de palhinha para proteger o garrafão de vinho. A fábrica fica em Farroupilha, na Serra Gaúcha, que é onde região de vinho, né? Lá do Rio Grande do Sul, perto de Bento Gonçalves, né? Esses lugares lá. Então, eles fabricavam injetável. Ela tinha umas duas injetoras lá e fazia essa imitação de palhinha de garrafão. Até porque não dava conta, ele fazia de palhinha mesmo, os caras lá, os artesãos não davam conta mais. O pessoal começou a crescer, haja palha. Né? E não dava tempo, os caras não conseguiam. Aí em 1977 começou a injetar uma sandalinha. Né? As meninas aqui todas, de algum jeito ou de outro, já tiveram, né? A Melicinha. Né? Em 2007, essa aqui que foi aquela, em 77, em 2007, ela está ali virou um exercício, né? Ali no Oscar Freire, uma loja chamada Galeria Melissa. Foi uma
uma loja conceito que foi preparada, né, para a gente aprender a projetar. E obviamente a gente não pode deixar de lado, né, uma coisa muito importante, né, no consumo de massa, existem os formadores de opinião. Né, saiu uma novela, puf, né, escutou não sei aonde, e tem que estar atento a isso. E aí nessa loja, foi uma experiência aqui, uma das primeiras lojas conceito de calçados que a gente conheceu, foi a Nike que montou em 94, 93, em Portland, né, no oeste, Portland, Oregon, né, oeste americano, né, onde eles tinham a fábrica, né, e o escritório de criação, né, e a segunda depois montaram em Chicago, foram montando pelo mundo inteiro, que era a forma dos consumidores se manifestarem. Né? Diferentemente daqui, Nike nos Estados Unidos é um produto popular. Né? Eles vivem de tênis de $60. Que para americanos, $60 não é nada. Né? Só que lá dentro você tem, né, desde a época que eles começaram com a loja conceito, né, de calçado, essa questão de você entrar, né, e criar cenários para eles. Começavam a criar cenários de uso e você interagir com esses cenários, eles conversaram, não vendiam só, eles se sabatinavam e, por incrível que pareça, um tempo depois tinha aquele, né, coleção nova, puta, olha aquele sapato, parecia que você tinha, né, mas milhares de pessoas tinham pensado naquilo. A gente, né, obviamente uma loja conceito, uma prerrogativa da Nike, né, mas você tem diversas outras, de lojas de automóveis, né, você tem essa questão sendo tratada, ou a gente percebeu a oportunidade de montar uma loja onde aquelas pessoas que são formadoras de opinião, e quero deixar bem claro, nós estamos falando de negócio, design como negócio, né? Porque a gente está falando de uma empresa que tem uma infraestrutura, para você ter uma ideia, de 22 mil funcionários. 22 mil funcionários, se você pegar a média aí, parte dela está em Farroupilha, outra parte em Crato, Sobral e Fortaleza. Você põe em 100 mil pessoas dependendo dessa empresa. Então, quando eu falo lá em responsabilidade social, a gente tem, nós, né, quem desenha, tem uma responsabilidade muito grande também, que se erra o produto, você corre o risco de botar boa parte dessas pessoas na rua. Numa fábrica não tem como manter gente lá dentro. Se não produz, para. Né? Então a gente fala assim, a gente tem, né? A gente parece louco lá, né? A gente não decidiu não botar a culpa em ninguém pelo sucesso ou fracasso. Né? Aliás, pelo fracasso. O sucesso a gente compartilha. Né? O fracasso a gente tem que entender exatamente o que aconteceu, porque só nós, estando na porta de entrada de um sistema produtivo, né, a gente é responsável pelo que sai do outro lado. E se não vendeu direito, não foi o consumidor que não entendeu, foi a gente que projetou mal para aquele consumidor. Né? Então a responsabilidade, eu falo assim, é grande, porque a gente tem essa turma toda, né, que está executando o que nós criamos, que nós mandamos. Então, até aqui, ó, 140 milhões de pares ano e 22 mil funcionários. Aqui é o prédio da Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento. O briefing do projeto, não foi a gente que fez o projeto, não. A gente contratou um bom arquiteto para fazer. Mas, assim, ele privilegia a própria sequência de projeto. Né? Desde a concepção, que acontece aqui em cima, né? Análise de mercado, né? Que acontece aqui em cima depois que a gente volta no mercado. Né? São todos que vão ao mercado, entender o que acontece, né? Análise de concorrência, e eu falo isso porque não pode esquecer que eu estou falando aqui de design para negócio, produção massiva. E se eu não for sustentável aqui, não será em outro lugar. Porque fazer um abajur feito de pé de mesa, né, não causa tanto transtorno, não produz tanto resíduo, quanto projetar 140 milhões de pares de calçado de plástico. Então, essa é uma questão muito séria. Né? Por isso eles têm aqui uma equipe, né? Aqui, ó, uma equipe multidisciplinar.
Tem modelistas, engenheiros, administradores, arquitetos, químicos, poetas, administradores, secretárias, professores e até designers. E aqui a gente tem que aprender a trabalhar transversalmente, utilizando a competência de todos esses profissionais. A gente tem toda a parte de concepção aqui em cima, parte de projeto aqui, mocapagem aqui e embaixo prototipagem. E aqui sai já quase uma ferramenta pronta para matrizaria. Então a gente conseguiu botar dentro da estrutura, onde você tem que conceber o produto e especificar. Conceber sem especificar, aí o cara que alguém vai especificar e vai fazer do jeito dele. É igual eu dar um projeto de uma casa, falar, eu não sei fazer o cálculo estrutural, não tenho a menor ideia como é que para e pé esse treco aqui, né? Faz aí o cálculo, aí põe os pilares onde você quiser, né? Aí você vai ver, vira um paliteiro, né? Umas lajes enormes, uns pilares, umas vigas e tal. Não foi você que corrigiu, mas do que vai ser feito? Não sei, vem aí, pode ser tijolo, ferro, concreto. Especificar é a nossa prerrogativa. Conhecer materiais é nossa prerrogativa. Conhecer sobre produção é nossa prerrogativa. A gente tem que ser multidisciplinar e tem que estar cercado, então, de uma equipe multidisciplinar também. Porque, obviamente, a gente não consegue saber tudo, né, com certo grau de profundidade ao mesmo tempo. Né? Então, a gente tem que ter uma equipe que te dê lastro, para você ter todas essas certezas. Né? Tem umas fotos aqui, não dá para ver direito, no projetor não fica muito bom, né? Desenho no computador e tal. Outra coisa, muito importante, né? Todo desenho começa com papel, manteiga e lápis. Papel sulfite, qualquer coisa. Né? Então sai alguém precisamos fazer uma coleção nova. Né? Tem 2 feiras de calçado por ano, por exemplo, né? Então tem coleções novas. Antigamente era a cada feira, agora a cada 2 meses você tem que ter novas coisas no mercado, né? E sai com a pranchetinha, vai para Recife, lá senta na praia, é um chinelo de praia? Senta na praia, né? Onde as pessoas usam chinelo. Né? Não adianta se projetar um chinelo em Farroupilha, com 4 graus abaixo de zero, pensando em Salvador, Pelourinho, Itapuã, sem negócio. Farroupilha, alguém conhece Farroupilha aqui? Serra Gaúcha? O pessoal brinca lá que assim, mas aqui não tem verão, né? Tem, caiu na quinta-feira, passadas 3 da tarde, né? Ou eles brincam assim que Farroupilha tem 2 estações, né? O inverno e a estação rodoviária. Porque não dá para fazer o cara pensar em algum produto de verão sentado lá naquele cafundó, né? Cafundó é brincadeira, né? Assim, porque é afastado, né? Da onde existe o uso, né? E aqui mostra aquilo que eu estava falando, dos filtros, né? Rapidamente, assim, ó, aqui o negócio, né? Tudo para bater da fábrica aqui para fora, né? Relação entre o design e o consumidor. O consumidor está lá naquela porta. Isso aqui não muda muito de um lugar para outro, de uma indústria para outra, muito parecido, né? Os Fs aqui são filtros, né? Filtro 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui você tem o negócio, aqui você tem o representante de venda, é o primeiro. Aí você tem uma convenção de venda onde você vai apresentar o produto para aquele cara que vai iniciar o processo de venda. Se o cara, pelo repertório dele, isso não vai vender. O cara nunca vai mostrar e vai provar para você que não vende, porque também não vai mostrar depois para o cliente. Aí tem o vendedor, que é um preposto desse cara. Esse cara já não vai mais, é o vendedor. Esse vendedor vai ter um contato com um atacadista, que vai decidir, ele vai mostrar, olha o que nós temos aqui. Aí o atacadista vai decidir o que ele quer comprar. Aí tem o lojista que compra do atacadista. O atacadista, olha o que nós temos para vender. Fala assim, é o que eu vou comprar, é isso daqui. Aí eu tenho o cara que monta a vitrine. Você fez um puta esforço, pesquisou, fez um calçado, não sei lá o que for, maravilhoso. O cara meteu atrás do fundo da vitrine e acabou. Não vendeu. Né? Então ninguém comprou, né? Ninguém viu, ninguém saboreou na vitrine. O sapato, já que a gente está falando de sapato aqui, como a comida japonesa, a gente olha, saliva. Qualquer coisa que a gente vá consumir, não importa, a gente olha para o problema, tem que ir lá atrair. Né? E aqui eu tenho o balconista, que é aquele que também
vai, às vezes, decidir a compra, porque ele sempre pega um produto, ele traz mais 3. Né? Obviamente, mais caro do que aquele que você pediu, que ele vende de comissão, então vender um chinelo de 9 pau não é negócio, ele quer vender um tênis de 60. Né? Não quero um chinelo, não, mas esse tênis é ótimo também. Né? Bom, até chegar ao consumidor. Então, na realidade, tem tantos filtros e que a gente, né, o designer, tem que estar aqui, ó, tem que fazer esse caminho, depois ir voltando por todos esses. Então, projetar, na realidade, assim, a última coisa que a gente faz. Primeiro a gente consegue, vai coletar, colocar tudo sobre a mesa, todos os referenciais que a gente precisa, para no mercado, para daí poder entrar nesse ciclo, né? E voltar e aqui, vendo o que está acontecendo em cada ponto desse, e formando também essas pessoas. Porque não é um trabalho de maluco, né? Olha quem fala, não, seria um designer, eu vou sentar e vou desenhar para danar, né? Um pedacinho, né? Aliás, é a última coisa que a gente faz. Né? Primeiro a gente aprende, entende todo o cenário, e depois que acumulou, trabalhou, deglutiu, vai desenhar. A última coisa que a gente faz é ligar o computador. Né? Por isso que a gente trabalha lá com papel manteiga, canetinha e tal. O computador é só para especificar. Né? Então, aí, com isso a gente consegue diminuir essa distância, né, entre o que a indústria imagina fazer e o que os consumidores efetivamente querem ter. E aqui, passar a falar rapidamente, o processo da indústria. Né? Eu tenho aqui o negócio inteiro, eu tenho aqui no pré-concepção, né? Vai desde a concepção até o planejamento, aí eu começo o preliminar, eu te projeto, técnicas, amostras, comercialização, e volto para a concepção na hora que o consumidor compra, eu vou lá olhar se ele está usando conforme eu projetei, né, o que atraiu mais, o que atraiu menos, né? No pós-uso, como é que gastou, como é que não gastou, o que quebrou primeiro, o que arrebentou, né? Vou voltar e alimentar novamente aqui. Então aqui não muda muito, seja um projeto de uma casa, um liquidificador, um chinelo, esses passos aqui são comuns, né? Algumas pequenas variações, mas a gente tem a gente tem que estar inteiro, né? Eu reforço muito isso, a gente tem que estar inteiro dentro do processo, não só nas compras, tem que estar ali dentro também. Então ele fala, aumentar o investimento de tempo na concepção, né, para poder enxugar o operacional. Quanto mais eu melhor concebo e projeto, eu consigo diminuir o tempo Se eu consigo diminuir o tempo de fabricação e produção, eu economizo energia, economizo água, matéria-prima, tá? Foco no quê, né, no antes e no depois, e no como, onde tem gente tem que estar permeando também todo, né, o processo. Para que a gente consiga tirar daquilo que está no imaginário do consumidor para o produto real. Isso é uma questão que a gente discute muito, né, principalmente lá na Grandene e outras fábricas com as quais eu trabalhei, tá? Principalmente em coisas menos tangíveis. Que comprar um chinelo, você vai lá e compra. Agora, em fábrica de carroceria de ônibus, por exemplo, né, desenvolveu um trabalho grande com a aviação Itapemirim, projetando uma carroceria de ônibus para a aviação Itapemirim, que ia ser feita primeiramente pela Marco Polo, né, em Caxias do Sul, né, e depois decidiram eles mesmos, eles que iam fabricar. Né. Chegou uma altura de vento no ITA, confusão, engenheirada lá, tirando mais sarro da gente, imagina. Né, o coeficiente, né, arrasto, aerodinâmico, não sei o quê. A gente saiu muito bem, por que parece. E as pessoas, qual é o tamanho mínimo, tamanho máximo? Tecido da poltrona vai ser do quê? Tem que pegar fogo? Não. Tem que ter retardador de chama? Tem. Né? Tem que ser claro ou escuro? O escuro aparece menos na sujeira. Né? Mas tem gente, deixa o ônibus muito tão escuro, né? É um tecido claro. Não, aí vamos pôr aqui. Deixa eu ver. Ali atrás. Ainda acontece isso. Enfim. Então, a opinião é a coisa mais importante que a gente precisa ter, porque não basta só a informação que hoje a gente tem, né, facílima, né, aí na internet. Né?
E com isso a gente conseguiu um feito muito interessante lá, né? Porque aí vem aquela onda toda da China, né? Produtos vagabundos, não sei o que, mas a China, né, começou a aparecer desse jeito, né, também. A China, de design. Né? Eu tive lá no ano passado, no congresso, customização de produtos de massa, né, Hong Kong. Na Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong. Eu não vi um professor chinês. Tá? E a quantidade de alunos ocidentais, tá? Assim, professores estão montando as universidades, os cursos de design estão formando 10 mil alunos por ano. Alguma coisa assim ou mais, sei lá, eu estou falando do pequeno, da China, né? Mas enfim, estão indo lá contratando professores italianos, né, europeus, né? Quanto você ganha? Aí 50 mil euros por ano. Então você vai ganhar aqui 200 mil euros, você fica aqui 3 anos para ajudar a montar o curso. E a China, obviamente, está investindo muito no design. Antigamente, o produto chinês era um produto considerado vagabundo. Hoje, o produto chinês tem design, né, e tem qualidade. Mas aqui a gente conseguiu um feito interessante, né? Porque, pelo fato da gente desenvolver uma metodologia interessante para esse sistema produtivo de design, olha o que acontece. A fábrica da Grande do Ceará supera a produtividade chinesa. Pô, isso a gente foi um tremendo feito, né? Aqui fala 14,8 funcionários na unidade em Sobral, né? Esse processo de fabricação está muito competitivo, ganhando um espaço dos próprios chineses. A gente acredita que isso não veio só da tecnologia de fabricação, que tem tecnologia de injeção, por exemplo, ou de construir um carro, muito igual no mundo inteiro, e máquinas muito diferentes. Né? Hoje a gente sabe, né? Desde o micro-ondas, o reatorzinho do micro-ondas tem 3, 4 fábricas do mundo, depois só muda a marca do que você compra. Né? Essas TVs de plasma, LCD também, tem alguns fabricantes, nem todos fabricam, né? Hoje as fábricas são montadoras, né? Todas. Né? Mas a gente tem como conquistar via design? Tem, inclusive industrialmente. Né? É dizer para a produção qual a melhor maneira de fazer. Né? Estudar, por exemplo, dando molde para saber quanto eu consigo otimizar os canais de injeção, por exemplo, do molde de um termoplástico como o PVC, para que fique o menor resíduo possível. Trabalhar nas situações extremas, né? de quantidade de materiais, né? Sem perder aquela emoção que o consumidor quer ter quando ele calçar. Pode ser uma Havaiana, uma Ipanema, qualquer chinelinho de dedo. Né? O cara compra, ou por necessidade, ou é para lavar o quintal, ou é para sair. Se você vai no Nordeste, as pessoas têm o chinelo de domingo, têm o chinelo de trabalhar, né? Como aqui, né? Antigamente tinha a roupa de domingo. Graças a Deus não tem mais, né? A gente vai mais. Né? Então, pensando, né, nessa questão industrial, né, tem essa meta mundial de redução do consumo de recursos para 2050. Em 2050, a gente terá que estar consumindo 10% do que se consumia em 2000, considerando aí aumento de produção, aumento populacional, aumento de demanda, de consumo, mas não é impossível. Basta a gente lembrar, né, que hoje um carro movido a gasolina, um carro pequeno, médio, aí consome 15 litros por quilômetro na estrada, e um Ford 1948 fazia 4 km por litro. Né? Então a gente não está muito distante de conseguir isso não. Hoje isso é o que se conseguiu lá, em 4 anos. 15% menor o consumo de energia, medido assim, ó, quantos quilowatts eu preciso para injetar um par de calçado, ou quantos metros cúbicos, né, 0,0 metros cúbicos para produzir. Né? Essa água é a que esfria a injetora, né? Que depois é recuperada, né? E quanto de energia elétrica, quanto cada máquina solta de calor, como é que eu posso reaproveitar esse calor dissipado? Hoje então o consumo 15% menor, né? De 4 anos atrás, considerando
o consumo, né, as toneladas de PVC que são usadas. E aqui sai um artigo no Valor Econômico, de algum tempo, esse é o Banzai, o Matsu. Ele fala aqui, acho que não dá para ler, essa discussão do ecodesign, na época a gente não tinha muito definido o que era, né? Assim, o que é ecodesign, o que é design sustentável. Né? De nada adianta criar algo que seja 100% responsável sob o ponto de vista ambiental, que não venda. Esse aqui é o lado do empresário, e que está certo. Se ele for assim, você não vai catequizar o empresário, né? Se você chegar na porta do cara e jogar pedra, ele vai reagir. Agora, se você se infiltrar, né, e fazer ele produzir diferente, fazer mais simples, a coisa muda de figura. Né? Então, e o produto, obviamente, se você tem uma indústria, nós vivemos num mundo capitalista, não dá para a gente ficar jogando, né, se escondendo dessa, né, a gente ficar se escondendo dessa questão. E ali, num artigozinho sobre o livro, até que a Grenene patrocinou, né, fala assim, né, o que há alguns anos poderia ser considerado custo para as empresas, hoje se transformou num dos investimentos mais lucrativos. Ser e parecer sustentável tornou-se um dos mais importantes diferenciais competitivos de negócio. Então, aí foi onde se lançou o livro em 2005. Hoje você entra, por exemplo, no portal do Banco Real, supostamente, como é que será que eu consigo pegar dinheiro emprestado lá no banco? Você abre lá, ele só fala de sustentabilidade, de responsabilidade social. Você não acha onde você empresta dinheiro, como é que faz, qual é o juros, não sei o quê. Né? E assim hoje as empresas estão usando, né, como diferencial competitivo, né, essa questão do design sustentável. Tem tempo? Tem? Oi? Está na hora de... Sim. Se você quiser fazer algum diálogo, então eu vou passar rápido aqui, então, só para falar um pouco dessa questão da Melissa, como é que a gente usa para entender melhor o consumidor. Né? Melissa, a gente teve que ser reposicionada no mercado, né, por conta de uma época assim, a marca começou a cair, e a gente percebeu que precisava de mudar um pouco a relação que ela tinha com o seu próprio mercado. A gente pensou nessa loja conceito, né, e aqui tem uma revista Vogue, né, que depois que a gente conseguiu levantar novamente a marca para o mercado, fazer com que ela conseguisse ser desejada novamente, primeiro pelos formadores de opinião e depois pelos consumidores, né? E saiu até em revista, né, de arte design, não sei o quê, isso era o projeto dos Campana, né? E que ali conta uma historinha, como é que a gente conseguiu traduzir, né, eles não são especialistas em calçado, né, aquilo que eles estavam pensando num sapato. Né? Começou com um pedacinho de acrílico, né? Você põe na injetora, aí sai um macarrãozinho, né? um cocôzinho, e vai apertando, vai saindo, eles ficavam ali, põe aqui, põe para lá, até, e aí a gente foi traduzindo até que virasse ali o calçado. Né? E assim a gente fez outra experiência, né? Eu falo, ali na Melissa era a oportunidade de interface com os consumidores. A gente consegue olhar e as pessoas se manifestarem, né, conversar, entender, né, vendendo tudo que tem a ver com o universo, com aquele universo, né, de consumo, para poder levar, que vocês vão ver lá na frente, né, tem um projeto com os irmãos Campana, tem a rasteirinha favela, a espaguete, né, sai bolsa, né, e a gente começou assim, uma coisa que era rigorosa de fazer, era o produto fosse monomaterial. Isso significa que eu posso pegar esse produto, no pós-uso, botar numa máquina, picar e transformar em matéria-prima novamente. O PVC, com uma mistura até de uns 50% a 60%, eu consigo injetar novamente. Então, produtos sempre monomateriais. Né? Aqui um projeto também que a gente viu com o Karim Rashid, né? Esse tênis, também todo ele monomaterial. Aí as pessoas de moda, né? Porque se abre uma revista de moda, né, tem a São Paulo Fashion Week, por exemplo, né, e o que sai dessas revistas é aquilo que as pessoas começam, a gente vai tentar interpretar o que é aquilo ali que está sendo desejado. Né.
Aqui um pouco a amostra do que é feito lá, né, em termos de design, né, na divisão, né, questão dos materiais. Agora, oi? Ah, aqui? Oi, isso vende? Vende? Não, vende, tem lá. Mas aqui, para fechar isso aqui, ó, qual que é o desafio? A gente falou aqui de Oscar Freire, né, e Melissa, que custa R$120 um par. Mas o desafio nosso está aqui, ó. Esse é o desafio. A gente sabe projetar para 95% da população. Acho que aqui a gente sabe, o repertório é mais fácil. A gente se identifica. Agora, e aqui? Uma coisa é você entrar na Galeria Melissa, né? A outra coisa, aqui na estação de trem, aqui da Marginal, e quando eu faço esse circuito, Largo 13 até a estação Roosevelt, a antiga estação do Norte, né? Lá como chama lá no centro, né? E vou fotografando, vendo, eu passo o dia, eu vou e volto algumas vezes. Mas são essas pessoas que mantêm o mercado. Como é que eu projeto para elas? É aqui que esses produtos são vendidos, né? No camelô, né? Não são vendidos. As empresas não ganham dinheiro com esses produtos vendidos seja na Oscar Freire, seja no Shopping Iguatemi. É aqui. E esse repertório é difícil, né, de ser percebido. Se a gente não está lá, meio vivendo com ele, como é que ele está? Tem que morar na casa do sujeito, não é uma coisa fácil. Estar lá para entender o repertório, mudar algumas preconceitos, né, alguns que a gente tem, né? Enfim, esse é na realidade o desafio do consumo de massa. Seja aqui no caso, que está falando para calçada, seja para qualquer outro produto. O que quando a gente fala de design sustentável, quando falar de agressão ao meio ambiente, né, como é que o design pode ajudar essa questão do desaquecimento, né, ajudar a desaquecer, né, é pensar em produtos mais inteligentes, não só aqueles que fazem sucesso na vitrine, que as pessoas se emocionam ao ver, mas está muito consciente de qual que é o sistema produtivo para que você possa fabricar. A hora que você vai fabricar milhões, não adianta chegar numa empresa e falar, você não pode mais fabricar milhões porque você aquece o planeta. O cara fala, vai te catar. Né? E aí? Estou no meu negócio aqui, há 30 anos estou fazendo isso. Então como é que a gente vai interferir no sistema produtivo para que ele continue fazendo, que ele vai continuar fazendo, com você ou sem você, né? Se você está lá, como é que você faz então para que você melhore a questão da produção? Você faça com que as pessoas então tenham um consumo mais inteligente. Tá? Então assim, eu vou parar aqui, depois tiro os outros casos, mas daí a gente vai acho que invadir muito tempo, né? Aí teria mais uns 15 minutos para frente. Né? A secretária quer perguntar para o professor que estava seguindo, se ele liberar um espaço. Eu mesmo, pergunto, você vai falando dos outros. Não sei, também acho que está meio cansado, estou falando aí, de repente vocês estão querendo perguntar alguma coisa. Vocês aguentam mais 10, 15 minutos? Sem dormir? Olha. Então é rapidinho, vou passar rapidinho. Porque até aqui é uma questão muito assim, para mim interessante, que é isso aqui. Além de ser uma mexerica, é uma embalagem. E mês que vem eu tenho uma parceria com a escola de design de Saint-Étienne, na França. Eu vou para lá, vou ter um simpósio, e eles pediram para eu fazer um apanhado, né, de como está essa questão do projeto sustentável de embalagem no Brasil. E é um caos, né? Porque assim, embalagens sustentáveis existem. Né? Hoje você comprar uma caixinha de nuggets, né, no supermercado, congelado, eles estão dentro de um plástico, se você separar, você recicla, uma caixinha de papelão, legal desmontar para diminuir o volume, põe no outro saco, você recicla. Então trabalhar materiais recicláveis, você fazer embalagens com materiais recicláveis ou reciclados, se forem não alimentos, né, é uma coisa comum.
Todo mundo faz. Né? Praticamente você recicla tudo no Brasil. O Brasil é o país que mais recicla no mundo. Se mais recicla no mundo, significa que existe um grande consumo. Se existe um grande consumo, existe um grande descarte de embalagens também. Né? Embalagem de alumínio principalmente, né? Que vale bastante. Né? Hoje você não vê nenhuma, não chega nenhuma embalagem de alumínio para você juntar, fazer para tomar uma cervejinha depois, né? Vender. Mas assim, né? O Brasil é campeão mundial de reciclagem. Ao mesmo tempo que você fala, o Brasil é campeão mundial de reciclagem, né? Seleção brasileira e tal. Pô, absurdo. Né? A gente não deveria ser campeão mundial de reciclagem. Não por não reciclar, mas pelo fato de não ter o que reciclar. Seria muito mais legal não ter o que reciclar. Né? Ou reciclar de uma forma mais inteligente. Né? Aquela embalagem virar outra coisa. Aquela embalagem ser mínima. Ou a embalagem, acabou de usar, né? Milagre do céu, off, né? Desaparece como que pôr em campo. Né? Mas como ainda isso não acontece, a gente tem que conviver, né, com essa questão. Esse slide aqui, lá em Ribeirão Preto, além de fazer calor para danar, eu faço parte de uma ONG e eu cuido da reciclagem. Então a gente recolhe na cidade inteira, tem um caminhãozinho, 2 combis, onde a gente recolhe na cidade inteira, de condomínio, de comércio, papapá, tudo já arrumadinho e tal. E eu vou lá nos condomínios, fazer bate-papo nas reuniões de condomínio, na associação comercial, para ensinar os caras a fazer, já que não tem coleta seletiva, né, a gente quer fazer essa coleta seletiva. A gente vai lá buscar e a gente tem 2 prensas lá, a gente separa, né, tem uma molecada, essa ONG sustenta, mantém 65 crianças, né, e a gente vai uma molecada lá para aprender a separar, a molecada maior, até 18 anos eles podem ficar, do que a gente coleta, né, depois a gente faz os fardos e vende para a indústria para ser transformado novamente em embalagem, né, por tipo, né, 10 tipos de plástico, 12 tipos de plástico, não sei quantas latas, blá, blá, blá. Mas isso aqui é o que a gente vê quando vai buscar. Esse é o lixo reciclável que a gente recolhe. Aí você olha, pô, não tem uma embalagem, tudo aqui é material reciclável, né? Eu tenho o PET, tenho lata, tenho o polipropileno, não sei o que, papapá, vidro. Agora, nenhuma foi projetada para ser reciclada, Olha o tamanho da lata de pêssego, olha o tamanho do Nescau. Está virado, não é Todd, né? É Nescau. Amarelo e vermelho. Né? Garrafa PET, puta volume, puro ar dentro. Né? O transporte disso, também que fica. Por isso que a gente vê aquelas fotografias, lá não sei aonde, no interior da China, aquele cara com um fardo imenso, vendo uma carrocinha, né? Parece que é um peso tremendo. Ele tem só garrafa PET, por exemplo. Né? Latinha a gente já tem um hábito de pisar, ou com aquele trequinho, né, de amassar a lata. Né? Então eu falo assim, reciclar, hoje, né, a gente vai ver ali, né, assim, as embalagens não são projetadas para serem inteligentemente descartadas. O lixo da gente, doméstico, vira um trambolho, porque você não sabe como desmontar, ou não é instruído. As empresas não usam isso como um argumento de venda, inclusive, de sensibilização da população. Então é o que a gente fala aqui, é preciso ir além das matérias-primas. Se a gente olhar hoje quanto a gente paga pela embalagem, isso aqui não mudou muito, isso aqui já tem um ano mais ou menos, saiu numa revista, né? Pô, água mineral, 85% do valor é plástico, né? Na garrafa, né? Milho, shampoo, Coca-Cola, estão pagando. Agora, por que é isso? É só matéria-prima que custa caro, ou também o design não pode influenciar, e o design é só para ser caro? Então a gente é preciso mudar o olhar sobre o projeto. Aqui um exemplo, né? O trabalho que eu estava fazendo lá com a Unilever. Isso aqui já foi um avanço. Olha o desodorante como era, 4 partes, 3, chegou em 2. Ótimo, né? Menos coisa para em plásticos diferentes, agora está tentando chegar no mesmo plástico. Para você descartar, você descarta, resolve mais facilmente a questão da reciclagem. Né? Mas isso, quem que decide? É o cara da fábrica ou é o designer?
que projeta o tubo do desodorante. Né? Quando você compra uma coisa com refil, puta, negócio inteligente. Né? Se projetar alguma coisa que contenha um perfume, um creme, você não precisa comprar outra embalagem igual, você compra só o miolo. Né? Lá dentro, que lá ainda dura algumas vezes. Né? Aqui um exemplo, né? Esse material, como eu falei, poxa, um dia que não houver mais reciclagem no mundo, né? Que maravilha. Né? Se além de você fazer um projeto inteligente, você tenha materiais que, né, desaparecem, eles são biodegradáveis. Né? Como, por exemplo, esse daí, né, que se dissolve na água. Né? Ou o projeto mais inteligente que eu já vi até hoje, de garrafa PET, é esse da Evian. A marca da Evian tem os Alpes, né, franceses aqui, né, do lado francês, lá, e que é gravado, que não dá para ver direito, é gravado na garrafa. Só que estruturalmente, na hora que você acabou de tomar água, né, esses desenhos todos, na verdade são vincos na garrafa, você acabou, você faz assim, ó, ela fica desse tamanho. Ao invés de você pegar a garrafa PET e abrir a tampa, como a gente deveria fazer sempre, né, enrolar, fecha na tampa, ela fica com um quarto do volume. Diminui o volume em casa, diminui o volume onde é reciclado, né? Isso está fazendo coisa no projeto. Né? Quer dizer, é a questão da reciclagem, né, sendo decidida no projeto, não na hora que você joga fora. Criou-se uma indústria hoje, né, por conta disso. Esse projeto aqui é outro interessante, nessa embalagem, né, vem com rodinha e tal, comporta a TV, né, é feito de polipropileno expandido, e que vira um rack. Né? Você põe livrinhos, tal, o DVD aqui, a televisão em cima suporta a televisão, né? Então a embalagem você não descarta. Tá? E esse tipo de propileno é fácil de ser reciclado, poderia até ser, né, pepino ou isopor. Que não pesa, ninguém quer reciclar porque não pesa nada. Né? Ninguém quer levar, não, leva o isopor, fica louco, não pesa nada. Né? Tudo é vendido por quilo, imagina 1 quilo de isopor, né? Precisa bastante coisa. Projeto sustentável de tudo consciência, né? É a chave para um bom trabalho na direção do desaquecimento global, né? Aquilo que eu estava falando. E aqui só para mexer um pouquinho com os brilhos dos arquitetos, né? Aí, essa embalagem, esse chocolate, né? O Cahiers, né? Chocolate suíço, essa aqui é a embalagem antiga, para lá. Aí chamaram um cara, chamado Jean Nouvel, né? Arquiteto francês. Em 2002 veio aí, causou uma puta polêmica no Rio de Janeiro, foi do Guggenheim, né? Do Guggenheim, na franquia, né? Não virou na franquia do Guggenheim, no Rio de Janeiro, não sei o quê. Enfim, ele projetou essa embalagem, né? De chocolate suíço. Bom, mas quem falou que suíço não tem opinião? Pode não ter exército, né? Mas tem opinião. Né? Além do relógio, o cuco, né? Das vaquinhas com o sininho. Mas houve um movimento imenso contra a embalagem. Olha só, não foi contra o chocolate, contra a embalagem. Eles tiveram que reformular, né, a gerente de marketing da Frigor. Eu não sei se foi mandado embora ou se ela pediu demissão, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que às vezes não é só a gente achar que, poxa, né, tá bonita, e é bonita. Isso aqui eu ganhei fotografias e comprei chocolate. Né? Eu fui sustentável comigo. Só que daí, sabe o que eu descobri? É feito de um PET que não é reciclável. Esse foi o grande drama. Então esse plástico injetado aqui, né, de transparência ao produto, realmente é belíssimo. Se você pegar, se vocês entrarem no site do Jean Nouvel, tem esse projeto e outros que ele fez. Né? Mas teve uma movimentação, uma sensibilização da população suíça contra a embalagem. Olha que coisa maluca, né? O chocolate era o mais tradicional, nem é um chocolate de primeira linha, é um chocolate tradicional, é uma marca tradicional. Né? Aí chamaram o arquiteto, né? Então quando se brinca, né? como designer ele é um ótimo arquiteto, né? Mas como designer aí aconteceu alguma coisa que ele não prestou atenção, uma coisa que os consumidores aqui lentamente vem acontecendo, mas na Europa, não só por conta da legislação, mas por conta até das guerras passadas, né? Tem uma consciência diferente do que seja
sustentabilidade, coisas sustentáveis, né? E aí eu brinco, né, fazendo essa brincadeira, pô, o que é sustentabilidade, né? Qual é a nossa função como designers, né? Não que a gente não possa fazer absolutamente, né, uma embalagem para embalar ou seja lá o que for, né? Mas a gente tem que saber ser flexível o suficiente para trabalhar nesse viés, né? Ninguém está fazendo a apologia de fazer produto para quem tem dinheiro. Tem que fazer produto para quem tem dinheiro, tem que fazer produto para quem não tem dinheiro. A diferença, inclusive em termos de negócio, né, é que o seguinte, 95% da população não consome design. Né? Olha o mercado que existe, né, para a gente. Né? Se a gente pensar no mercado de 5%, não vai ter lugar para a gente. Mas se a gente pensar de uma forma, né, diagonal, poder, né, transitar nessas pontas, né, é um negócio fantástico. Né? Então, o design inteligente é aquele concebido para acabar com a reciclagem, que hoje é um bem necessário, porém um péssimo negócio para o futuro. Quando a gente pensar em projetar qualquer coisa, seja embalagem, seja chinelo, carro, se a gente ficar pensando em só usar materiais recicláveis e não pensar como eu vou dar sumiço, eu falo sumiço, não é reciclar, não é botar no ciclo de novo. Eu falo, como é que eu faço para isso aqui desaparecer no mercado? Para isso tem pesquisas, né? Lá em Ribeirão Preto, em Serrana, tem uma usina em cana, na praia, quilômetros, cana. Mas tem uma usina da pedra, ela está fazendo um plástico feito do bagaço da cana, chama PHB. O preço é Biocycle. Se vocês quiserem procurar por ela, né? Porque na realidade hoje o plástico, existe um combate muito grande em cima do plástico isso, plástico aquilo. Biocycle, B-I-O-C-Y-C-L-E. Existe uma questão muito no consumo de massa. Um dos materiais mais usados no consumo de massa é o plástico, né, os termoplásticos, né, coisa que você pode moldar da forma que você quiser. Mas existe uma briga, né? E existe uma guerra de interesses também, né, das indústrias químicas, tal, né, uma briga de conveniências aí também. Só que o seguinte, o plástico, né, como a gente conhece hoje, né, ele obviamente, se a gente joga no meio ambiente, ele é danoso. Agora, se a gente não joga no meio ambiente, ele não é danoso, porque não estará jogado no meio ambiente. Então, quando a gente passa na estrada, aqui no Rio Tietê, e vê aquele monte de pet molhando, alguém jogou. O plástico não saiu correndo. Agora, obviamente, o plástico derivado do petróleo, né, os plásticos, os termoplásticos, hoje que a gente usa, derivados do petróleo, tendem a desaparecer, seja pela escassez do petróleo, seja por uma guerra de poder econômico. Olha que os Estados Unidos acabaram de tomar conta de todo o Oriente Médio, e botar um barril a $1 milhão, acabou o plástico. Não pode existir, a gente não vai nem andar de carro, para isso existem, né, aí os combustíveis alternativos e os plásticos também alternativos, que estão sendo pesquisados ainda. Como tem o PHB, esse da Biocycle, tem o Mater Bay, que é uma indústria italiana, feita de amido, de milho, feito do milho, né? E que esses, né, quando a gente fala aqui da reciclar, acabar com a reciclagem, é porque a gente vai poder ter embalagens que a gente controla o tempo de vida delas, né, para que depois que elas só desapareçam depois que você consumir. Né? Antigamente você tinha os plásticos biodegradáveis, até alguns anos, você tinha que compostar e jogar algum tipo de enzima que quebrasse a sua estrutura molecular para ele degradar. Hoje, esses plásticos, se você jogar, isso não quer dizer que a gente possa jogar, né? Mas se jogar no jardim da FAO, aqui, em algum tempo, por ação das bactérias do jardim, ele será comido pelas bactérias, desaparecerá. Né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente está muito atento, a pesquisa de materiais, né? Porque vai ser responsabilidade nossa, do design, especificar o material. Para que o projeto alguma coisa, nem fala do que é feito. Né? Se a gente estiver ligado, pensando nessa questão, mais algum tempo, talvez a gente não veja. Né? Vocês com certeza. Né? E
resolvida essa questão da reciclagem. Acabou reciclagem. Né? O que nós vamos fazer com os catadores é outra história. Né? Que hoje é um grupo de pessoas que tem que privilegiar, porque eles que resolvem o problema que nós causamos. Né? Bom, vamos parar de catequizar, catequismo, né? É isso aí. Tá? Não sei se vocês têm alguma... Se vocês quiserem, tiver alguma dúvida, perguntar, ou discutir, pichar, fique à vontade. A discussão é sustentável.